Fala galera, como vocês devem ter visto, nós fizemos uma sessãozinha de perguntas, né, no nosso Instagram do Unhide durante esse fim de semana, e agora eu tô fazendo um videozinho para matar algumas dessas dúvidas. A galera perguntou sobre coisas diversas, então eu separei aqui 8 perguntinhas, algumas delas são um pouco mais técnicas, outras são sobre o Blender em si, em alguns aspectos mais específicos. O Humberto, ele pergunta o seguinte: vantagens do Blender sobre outros softwares 3D similares. Bom, uma das principais vantagens do Blender, e que é a que mais salta à vista logo de cara, é justamente o fato dele ser gratuito, né? Hoje em dia, para você estudar e tudo mais, o ideal é que você tenha todos os seus softwares legalizados, até porque algumas empresas elas pegam bem pesado em relação a isso, assim, elas fiscalizam bastante, diferente do que muita gente imagina. Existe uma fiscalização em cima disso, então, tipo, não usem softwares piratas, principalmente se você estiver usando para fins comerciais, isso é bad total, sabe? Então, tipo, o Blender nesse ponto, ele é uma excelente escolha porque ele te permite estudar, desenvolver as suas habilidades com 3D em um software que é super completo e é gratuito. Além disso, ele é open source. O que isso significa? Significa que o código-fonte dele é aberto. Então, tipo, existem alguns profissionais que trabalham no desenvolvimento do Blender e com isso eles contam com o fundo de desenvolvimento, que são pessoas que, por livre e espontânea vontade, doam alguma grana, doam dinheiro para a Blender Foundation, e essa grana ajuda no desenvolvimento do software pagando esses profissionais. Mas qualquer pessoa do mundo inteiro, caso tenha alguma experiência com programação e tudo mais, pode contribuir com correções, com novas ferramentas, com melhorias no código, com sugestões de melhorias para a interface e por aí vai. Então o Blender, além de gratuito, ele é open source, e isso significa que ele tem toda essa questão de ser mais colaborativo. Então, tipo, muita gente pode participar do desenvolvimento dele, pessoas que estão ligados diretamente à indústria, às vezes já sabem exatamente quais são as necessidades da indústria. Então, tipo, essas pessoas elas podem contribuir, e isso tem acontecido bastante. Por exemplo, a Ubisoft é uma empresa que tem adotado o Blender dentro dela, e por conta disso eles estão ajudando nas ferramentas de animação dele, né? Oferecendo algumas sugestões e tudo mais. A galera do Unreal também é outra, que já injeta uma grana pro desenvolvimento, porque para eles é bom, tipo, eles não competem exatamente com o Blender, porque o Blender é um software de criação, né? Enquanto o Unreal é um engine, são, tipo, coisas diferentes. Então, tipo, é legal você ter o Blender como uma ferramenta gratuita para as pessoas justamente poderem desenvolver assets e usar dentro do engine deles. Então, essa para mim é uma das principais vantagens do Blender. Além dele ter um catálogo muito grande de plugins também desenvolvidos pela comunidade e com um preço super acessível. Então tem coisas maravilhosas como Hard Ops, Mesh Machine e coisas do tipo que ajudam muito na modelagem. Então, para mim, essa é a principal vantagem do Blender. Agora, o Matheus MNZ, ele pergunta o seguinte: você acha que o Blender pode dominar o mercado num futuro próximo? Olha, dominar o mercado é um termo muito pesado, assim, por assim dizer. Até porque, tipo, existem alguns softwares que fazem coisas muito específicas e é difícil o Blender bater diretamente com eles, como por exemplo é o caso do Houdini. O Houdini, ele é um software dedicado à modelagem procedural e a simulações tipo de bem mais complexas, assim. O Blender ele está começando a ter agora alguns módulos para simulação, como o Flip, que é para simulação de fluidos. Ele está tendo simulação de volumes também para fogo, fumaça e tudo mais, mas ainda assim é um estágio muito embrionário da coisa. Algumas coisas você já consegue usar para produção, mas não é um software focado exatamente nisso. Então, por exemplo, seria muito difícil do Blender
competir diretamente com o Houdini, até porque a proposta dos dois é diferente. Sem contar que existem alguns estúdios que precisam precisam de determinados softwares para funcionar. Por quê? Existe todo um pipeline, todo um workflow já estabelecido e é difícil para eles mudarem da noite pro dia, sabe? Tipo, vamos trocar todos os nossos softwares agora, a gente só vai usar Blender. Isso é muito complicado, isso não é uma realidade, assim. Não é nem por culpa do Blender, mas por conta de como esses estúdios funcionam e da necessidade de trabalhar com determinadas ferramentas. Então, não acho que ele vai dominar o mercado, mas eu acho que ele vai ganhar protagonismo no mercado. Eu acho que, tipo, cada vez mais as pessoas vão falar do Blender, vão usar o Blender, e isso vai acabar gerando um interesse maior por ele, né? Até porque, por questões financeiras, ele é mais barato, por a adoção de estúdios novos, qualquer um pode estudar, qualquer um pode baixar. Então, existem muitas vantagens em se adotar o Blender. Então, eu acredito que ele não vai dominar o mercado, mas o protagonismo dele no mercado de VFX, CGI, games, sei lá, tipo, advertising, ele vai aumentar sim, ele vai ficar mais visado e vai ser mais... as pessoas vão valorizar mais o Blender. Isso também encaixa um pouco com a próxima pergunta, que é do tio Fá. Ele pergunta o seguinte: sobre a indústria, o Blender vem sendo de fato adotado ou ainda há muita resistência? Bom, acho que eu acabei falando um pouco disso na pergunta anterior. Não é que existe uma resistência, é que alguns estúdios eles simplesmente não podem mudar completamente o pipeline deles de software. Então eles eles precisam trabalhar com determinados programas como Maya, 3D Studio e tudo mais. Por exemplo, um estúdio grande como o DNEG ou Lucasfilmes, coisas do tipo, eles demandam uma complexidade de workflow muito maior do que a gente sonha em entender como funciona. Algumas coisas são inclusive segredos dentro desses estúdios e as pessoas elas não podem nem falar sobre como funciona e tudo mais. Então você imagina, tipo, tudo isso já foi feito em cima de determinado software, como por exemplo Maya, ou Clarice, ou Houdini. Em cima desses softwares, o estúdio também desenvolve as suas próprias ferramentas. Então, tipo, é um esforço muito grande para se jogar fora da noite pro dia, sabe? Para você simplesmente chegar e adotar o Blender. Porém, o Blender tem sido como eu falei antes, uma opção excelente para estúdios novos, principalmente, por exemplo, para o mercado de games, que geralmente são estúdios que têm uma condição financeira um pouco mais limitada, então eles precisam fazer escolhas melhores em relação a software e tudo mais. Então eu acho que vale a pena estudar bastante o Blender hoje, até porque ele é de graça. E assim, eu vou complementar essa resposta com a próxima pergunta, que vai falar um pouco disso. O Gabriel HL ele pergunta o seguinte: trabalho com o modo há bastante tempo. Isso vai atrapalhar ou ajudar? Bom, eu acredito no seguinte. Eu acredito que software é software, sabe? Tipo, o que você faz, por exemplo, se eu fizer aqui uma seleção e fazer um extrude ou coisas do tipo, isso vai estar disponível em qualquer outro programa. Então, se você gasta o seu tempo aprendendo o Blender hoje, caso você precise migrar para um outro programa como o Maya, ou 3D Studio, ou o Modo, ou qualquer outro, é muito mais fácil, porque o conceito do trabalho, o conceito de workflow, você já vai saber, você já sabe como funciona. Então é mais uma questão de você achar as mesmas ferramentas dentro daquele outro programa. Então, tipo, se você já trabalha com outro software, como é o caso do Gabriel, que trabalha bastante tempo com o Modo, isso não vai atrapalhar, porque você já sabe exatamente o que você precisa, quais as ferramentas você precisa. Então, tipo, é só uma questão de você entrar no Blender e buscar exatamente o que você já usava dentro
do outro programa, sabe? Então, tipo, a adaptação de quem tá vindo de outro software, ela costuma ser até bem rápida por conta disso, porque é fácil achar informações sobre o Blender na net, a documentação dele é bacana e tudo mais. Então, tipo, eu acho super de boa vir de outro software e aprender o Blender, sabe? Então, é muito tranquilo. Bom, agora o Nelson DDG, ele pergunta o seguinte: qual a real diferença entre Eevee e Cycles? Bom, para quem não sabe, Eevee e Cycles são dois engines de render disponíveis no Blender. Um deles é Real Time e o outro é Path Tracing. O que é o que? Bom, Real Time, um engine de render Real Time, seria o mais próximo possível de um engine, por exemplo, de jogos. Você pega um Unreal Engine, você pega o Unity, você pega o Godot, sabe? Tipo, são engines que trabalham em tempo real. Todas as imagens elas estão sendo processadas em tempo real. Enquanto os Cycles, essas imagens elas são processadas depois de um tempo, assim, elas demoram um tempo para serem processadas. Por quê? Porque existe um cálculo muito mais preciso de como as coisas funcionam. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com o Suzane aqui já criado, eu já fiz uma ceninha base para poder fazer uma explicação. Vou dar uma subdividida aqui, tirar o wireframe, e primeiro eu vou startar o render no Eevee. Então, por exemplo, viu como foi imediato? Assim que eu mudei para o Eevee, ele automaticamente está pronto. Se eu quiser salvar essa imagem aqui, posso vir aqui, tipo, tá vendo, sumir com todos os elementos da interface e a imagem já está pronta. Qual a diferença principal entre os dois? Por exemplo, eu criei aqui o Suzane já com um material de vidro para mostrar uma dessas diferenças. Quando você trabalha com um engine que faz o render em tempo real, ele não consegue ser fisicamente correto o tempo inteiro. Você consegue até trabalhar, por exemplo, com um workflow de PBR, que é um workflow em que as texturas que você coloca no objeto, no material, elas determinam a forma com que o shader vai aparecer e ele vai ser tratado de forma fisicamente correta ou o mais próximo possível disso. Mas isso sempre relacionado a reflexo, quantidade de roughness que o objeto tem e tudo mais. Agora, para coisas mais complexas como refração, você vê que tipo ele até consegue entregar, mas isso que ele está fazendo aqui não é o real, não seria fisicamente correto, sabe? Tipo, você consegue até um bom resultado na Eevee, mas ela nunca vai ser fisicamente correta 100%. Ela nunca vai, assim, não vai oferecer o mesmo resultado que o Cycles pode oferecer. Agora eu vou mudar aqui para o Cycles. E, ó, automaticamente você vê que os reflexos mudaram, você tem muito mais informação de reflexo. E a refração, principalmente, ela agora está muito mais próxima do real, porque ela leva em conta o seguinte: o renderizador Path Tracing, no caso do Cycles, ele trabalha com teoria de raios de luz mesmo. Então, tipo, imagina que a câmera ela está enviando raios para onde ela está vendo, né? E esses raios batem na superfície e voltam. Então, tipo, existe todo um cálculo, é uma coisa muito complexa para se explicar aqui de uma forma simples, mas basicamente, quando você usa, por exemplo, o Cycles, você tem um resultado muito mais próximo do que é real, do fotorrealista, enquanto que no Eevee você sacrifica um pouco desse resultado em prol da velocidade. Então, são usos muito distintos. Se você precisa de algo que você precisa de resultados rápidos, você pode tirar no Eevee, caso sua máquina, por exemplo, não tenha uma placa de vídeo muito poderosa ou um processador um pouco mais lento. O Eevee é uma excelente opção para você poder trabalhar e fazer coisas um pouco mais simples. Para fazer coisas um pouco mais complexas e mais realistas, o Cycles é a melhor opção. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso, mas caso não tenha, é só perguntar lá no grupo, a gente faz uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada.
Bom, agora o Walter Lira, ele pergunta o seguinte: Salve, Rafael, há outras formas de fazer objetos curvos, além de modelar facetado e subdividir? Bom, essa pergunta é um pouco difícil de responder porque dentro do 3D existem diferentes formas de você criar um modelo. Porém, a tradicional é justamente o poly by poly, né? Tipo, é a modelagem poligonal. E você precisa dominar essa modelagem poligonal para chegar no resultado, para conseguir trabalhar. Tudo em 3D, ela parte desse pressuposto. Existem algumas opções, por exemplo, o próprio Blender ele conta com um sistema de NURBS, tá vendo? Que ele funciona diferente, apesar de serem objetos semelhantes. Quando você entra no modo de edição, você vê que é completamente diferente, porque ele imagina esse objeto como se fosse um tecido, uma bola de tecido. Então você está meio que trabalhando com uma modificação externa, sabe? Não é exatamente polígono, é difícil de explicar, mas esse tipo de modelagem ele é muito mais usado em CAD, por exemplo, que é modelagem industrial, que precisa de muito mais precisão, mas não é tão usado, por exemplo, na publicidade, não é tão usado em filmes, VFX, jogos, porque o funcionamento dele é diferente. Até para você poder texturizar um objeto desse é diferente, é um outro processo. Então eu não recomendo vocês tentarem fazer coisas assim, tipo, usando outras técnicas que não seja com polígono. Você pode também, por exemplo, esculpir o seu objeto. Você vai subdividir ele. O próprio Blender ele tem um sistema de topo, que ele faz o seguinte: conforme você vai esculpindo, ele vai adicionando, vou ligar aqui o wireframe, tá vendo? Ele vai adicionando novos polígonos automaticamente e vai aumentando a resolução da sua malha conforme você faz a escultura. Pode aumentar ou diminuir a quantidade de subdivisão e tudo mais. Essa é uma das opções, você esculpir, né, no lugar de você fazer a modelagem tradicional. Porém, eu recomendo que vocês dominem primeiro a modelagem tradicional antes de partir para qualquer outra técnica. Isso inclui as ferramentas mais básicas, como extrude, unir um ponto ao outro, fazer um merge, fazer uma subdivisão, fazer a sustentação da subdivisão, que é o que a gente chama de subdivision modeling. Por exemplo, se eu adicionar aqui um cubo, você vai ver que se eu subdividir, ele vai virar uma esfera. Isso é normal, é como a subdivisão funciona, o algoritmo de subdivisão funciona. Porém, se eu adicionar edges aqui, essas edges elas vão criar uma tensão nessa parte, certo? E essa parte aqui, essa quina, ela não vai ficar curva como as outras. Isso é uma técnica de modelagem, isso é muito utilizado e isso é uma das coisas mais padrões que alguém que está começando a estudar deveria aprender. Então, foquem nisso, procurem por técnicas de subdivisão, procurem por técnicas de sustentação de malha, porque isso vai dar uma base muito boa para vocês conseguirem trabalhar. Vai ser mais fácil de abrir uma UV, vai ser mais fácil de texturizar, fazer um material, conseguir fazer um displacement e por aí vai, certo? Tipo, isso também tem um pouco a ver com a próxima pergunta e com a última pergunta, que é a seguinte: o Juju Wins, ele pergunta assim: dúvidas sobre retopologia, é necessário fazer mapeamento UV sempre? Bom, para quem não sabe, retopologia é quando a gente geralmente faz a escultura, né, o sculpt do objeto, e depois a gente faz uma nova topologia por cima, porque geralmente o objeto ele fica com uma quantidade de polígonos muito grande. Então você faz a retopologia seguindo a topologia que está embaixo para ter uma malha um pouco mais leve e você poder trabalhar com ela. É necessário sempre fazer um mapeamento UV? Eu não sei se eu entendi exatamente essa pergunta. Se você diz que você está perguntando se precisa fazer um mapeamento UV na escultura,
Não, você não precisa fazer o mapeamento UV na escultura. Você vai fazer o mapeamento UV na sua malha de retopologia, que é onde você vai querer colocar a tua textura, fazer um displacement e tudo mais. Agora, na malha que está esculpida, você não precisa de UV, certo? Ela é só uma base para você poder trabalhar em cima. Então, não se preocupa com isso. E a última pergunta é a do Wesley Borges BR. Ele pergunta o seguinte: como fazer uma malha perfeita sem imperfeições? É exatamente isso, é trabalhar com subdivisão certinho, com polyflow. Polyflow que eu digo é justamente você saber onde passar as suas edges. Quando você adicionar um modificador de subdivisão, ele vai te dar um resultado um pouco mais, sabe, tipo, duro ou não. É você ter controle sobre isso. Por exemplo, eu posso fazer aqui um extrude, veja como a amarela fica embaixo. Então, por exemplo, se eu colocar uma edge aqui, eu já tenho um controle melhor, tá vendo? O resultado já é diferente, ou seja, tipo, eu criei uma edge de sustentação e isso automaticamente fez com que essa parte aqui tenha uma tensão maior. Bom, a parte boa é que a gente já está, nós do Unhide já estamos desenvolvendo um curso de Blender que é mais introdução para a galera, e essa introdução ela vai abordar todas essas técnicas, incluindo modelagem por subdivisão, escultura, retopologia, UV, criação de materiais, iluminação, até chegar na parte do render. Esse curso já está sendo desenvolvido e eu acredito que vai ser uma mão na roda, principalmente para quem nunca trabalhou com 3D na vida, porque você vai ter uma base muito boa para conseguir entender esse tipo de conceito. Falando assim, muito rápido, assim, nesse bate-papo, fica difícil de entender exatamente como é um subdiv, o que é uma boa malha, mas são técnicas que você precisa desenvolver ao longo do tempo, beleza? Então a gente vai lançar esse curso, a gente acredita que vai ser uma adição excelente para a nossa biblioteca, uma edição excelente para quem quer aprender 3D, que nunca teve nenhum contato com 3D. Para quem já tem contato com 3D, existe já o curso do Neuromancer, ele já dá algumas dicas para você se adaptar vindo de outro software, mas para quem nunca mexeu, esse novo curso com certeza vai ser uma melhor opção, beleza? Então fiquem ligados, a gente vai trazer novidades nesse sentido e tentar matar todas essas dúvidas. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de conteúdo para abordar nesse curso, algo que você considera imprescindível de aprender e que talvez você não tenha encontrado em nenhum outro lugar, entre em contato com a gente, porque a gente vai fazer o possível para entregar o curso mais completo possível para vocês, beleza? Bom, galera, é isso. Acho que deu para entender algumas coisas. O nosso grupo no Facebook está sempre aberto para vocês, o grupo do Discord. Caso você não tenha entendido alguma coisa, posta lá a sua dúvida, que a gente vai fazer o máximo possível para sanar ela e te ajudar aí a ter bons estudos, beleza? Valeu, galera! Eu sou Rafael Moco e até a próxima!